Bem-vindos à nossa aula de número 6. E nessa aula nós vamos estudar sobre a preservação e tradução da Bíblia. A aula é composta por 5 textos: a tradução da Bíblia, no texto 1 e 2, outras versões orientais e ocidentais, versões em português e peculiaridades sobre o texto bíblico e sua tradução. Ao concluir o estudo desta lição, o aluno deverá ser capaz de citar duas das principais versões ou traduções da Bíblia, uma semítica e outra grega, mencionar duas versões siríacas e duas latinas da Bíblia, expor em linhas gerais duas versões da Bíblia, uma oriental e outra europeia, discorrer sobre duas das principais versões da Bíblia em português e descrever duas peculiaridades sobre o texto bíblico em geral e a sua tradução. Então, antes da gente iniciar nossa aula, lembra que na aula passada, na aula de número 5, nós falamos do Museu do Livro em Israel, onde está lá o rolo que foi achado no Mar Morto, o livro de Isaías. Então eu consegui algumas fotos de lá. Então aqui é o museu, lá em Israel. Se não me engano está em Jerusalém mesmo, o Museu do Livro. Então por dentro dele, aqui nós vemos onde está o rolo, do livro de Isaías. Ok? Aqui, mais de perto, então aqui está o rolo do livro de Isaías, achado lá nas cavernas do Mar Morto. Ok? Então é aberto ao público para as pessoas verem, Só que é o seguinte, é como eu falei, esse aqui não é o verdadeiro, esse aqui é uma cópia. O verdadeiro, ele está trancado dentro de um cofre. Tá certo? Então vamos lá. Então a nossa aula começa com Marcos 16,15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Foi uma ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Só que o evangelho, ele é pregado oralmente. Concordam? Quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, os pregadores nas igrejas pregando o evangelho, é tudo de uma forma oral. Mas só que essa forma oral, ela está baseada na palavra de Deus. Nós pregamos o evangelho baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus é que diz que Jesus veio ao mundo, que ele morreu por nossos pecados, ressuscitou, nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então é oralmente que a gente transmite essa palavra, que a gente transmite o evangelho, só que está alicerçado na própria Bíblia. Então houve a necessidade de quê? De traduzir aqueles textos em grego, em hebraico e aquele pouquinho de aramaico, traduzir para a língua de vários países. Tá certo? Houve essa necessidade. E é disso que nós vamos ver hoje, as traduções da Bíblia. Tá certo? Então surge, em primeiro lugar, essa pergunta aqui. Qual a diferença entre tradução e versão? Certo? Então, tradução. O que é tradução? Usa-se o termo tradução quando o texto é transladado de uma língua estrangeira para a língua nativa. Tá certo? Então, um exemplo aqui. Quando o texto bíblico é traduzido diretamente das línguas originais, o hebraico e grego, para a língua mãe. Então nós temos aqui a Bíblia para o inglês
Tá certo? Então isso é uma tradução. Pegou do grego, pegou do hebraico e traduziu para o inglês, para o inglês. Então isso é uma tradução. Tá certo? Agora a versão. Tradução e versão, elas são sinônimos. Tá? Elas querem dizer a mesma coisa. Mas no nosso caso aqui, vamos colocar uma pequena diferença. Tá? Então a versão, do que se trata a versão? É o contrário. É passar um texto da língua nativa para uma língua estrangeira. Ou seja, é o contrário daqui. Nós vimos que tradução é traduzir diretamente as línguas originais da Bíblia para a língua mãe de um determinado país. Então aqui está o grego e hebraico para o inglês. Agora a versão é o contrário disso. Tá certo? É passar um texto da língua nativa para uma língua estrangeira. Tá? Então um exemplo é traduzir a Bíblia do exemplo anterior, essa que está em inglês, para o português. Então isso é uma versão. Tá certo? Então tradução, no nosso caso aqui, tá? Vamos lembrar que tradução e versão são sinônimos. Mas no nosso caso aqui, tradução é pegar os textos originais, hebraico e grego, tá? E traduzir para a língua mãe de um determinado país. Aí traduzido para a língua mãe desse determinado país, aí se for pegar essa tradução e traduzir para outro país, né, uma outra fala, um outro idioma, então é considerado versão. Tá certo? Entendido? Isso aí causa muita confusão, tá? Tradução e versão. Tá bom? Então vamos lá. Então também surge uma outra pergunta. Como diferenciar as versões da Bíblia? Né? As versões bíblicas. Como fazer a diferença entre elas? Né? Eu já falei para vocês numa outra aula. Então as versões são conhecidas por siglas. Então as principais siglas aqui do nosso país, não? Então nós temos a ARC, que é Almeida Revista e Corrigida, a ARA, Almeida Revista Atualizada, a ACF, né, Almeida Corrigida e Fiel, NVI, Nova Versão Internacional, NTLH, tradução na linguagem de hoje, né, nova tradução na linguagem de hoje. Ok? Então é pelas siglas que a gente faz a diferença entre uma versão e outra. Tá certo? Então vamos lá. O autor começa falando das versões semíticas. Quando se fala em semíticas, algum aluno deve estar perguntando o que quer dizer semítico, né? Lembro que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Né? Os descendentes de Sem é que são considerados semitas. Então é aquela região ali, tá? Abraão era semita, tá? Consequentemente, o povo de Israel foi um povo semita e outros povos ali que vieram de Sem. Tá certo? Quando a gente pega para estudar ali os descendentes de Sem, né, ele teve alguns filhos, então eles habitaram algumas regiões ali do mundo bíblico de então. Então os descendentes deles são chamados de semitas. Tá? Então versões semíticas são as versões usadas por aqueles que são descendentes de Sem. Tá certo? Então o autor começa falando aqui, o Pentateuco samaritano. É a Bíblia da seita dos samaritanos, escrita nos velhos caracteres hebraicos ou samaritanos. Então o que aconteceu? Só um pequeno resumo. Israel se dividiu. Ficou Israel do Norte e Israel do Sul. Israel do Norte, a capital era Samaria. Israel do Sul, a capital era Jerusalém.
Então, num determinado momento, veio a Assíria, o Império Assírio, e levou cativo os samaritanos. E os assírios, o que eles faziam? Eles pegavam todo o país que ele conquistava, ele pegava uma grande parte do povo daquele país e levava para outro lugar. Então os assírios misturaram muito os povos daquela época. Eles faziam isso justamente para enfraquecer, para ninguém ter depois o poder de tentar vencê-los, né? tomar o país, né? Porque se misturando os povos, eles perdiam toda a característica deles, né? Eles se enfraqueciam. E então aconteceu isso. Ele levou uma parte de Israel do norte para o exílio e trouxe povos de outros lugares e trouxe para Israel povos de outro lugar. Então eles se misturaram ali. Daí surgiram os samaritanos, né? Um povo misturado de judeu com outro de outro lugar. Por isso que os judeus não gostavam de samaritanos, né? Que eles não eram puros, eles eram misturados. Então, quando houve aquela divisão por Esdras, né? Que ele fez, separou os livros, dividiu, né? Os livros. Então, os samaritanos eles pegaram só o Pentateuco e levaram para eles. Daí eles usam até hoje, tá certo? Então hoje em dia eles habitam aqui nessa região, entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, que seria Samaria agora, né? Onde estão os antigos samaritanos, é o descendente deles, né? Tá bom? E a Bíblia deles é esse Pentateuco samaritano aí, tá certo? Outro aqui dentro das versões semíticas, os Targums, né, que eles eram divididos, os Targums, né, da lei, dos profetas e livros históricos. Mas o que eram esses Targums? Eles eram paráfrases ou explicações em aramaico do Antigo Testamento. Lembra quando eu falei em outra aula, quando eles voltaram do exílio, eles vieram falando o aramaico? Né? Eles vieram falando o aramaico, e quando eles pegavam os textos do Antigo Testamento escrito em hebraico, eles não sabiam o que estava escrito ali. Sabiam muito pouco. Então os Targums surgiram para explicar o Antigo Testamento. Tá bom? Eram paráfrases ou explicações em aramaico do Antigo Testamento. Tá certo? Pegava o Antigo Testamento em hebraico e fazia assim um resumo, uma explicação daquilo que estava ali em aramaico e passava para o povo. E o autor chama atenção aqui sobre Targums e Talmud, para não fazer confusão. Targums foi isso aqui que nós vimos, né? E Talmud é um livro que tem todas as tradições dos judeus. Tá bem? Então é bem diferente Targums e Talmud. Tá certo? Então vamos prosseguir. Agora vamos falar das versões gregas. Então a Septuaginta, que é a mais famosa de todas, foi a primeira tradução completa do Antigo Testamento, do original hebraico para o grego. E através dela houve a divisão dos livros por assunto como temos hoje. Lembra? Está dividido lá em Pentateuco, históricos, né? Falando os poéticos, os proféticos, né? Então essa divisão ela surgiu com a Septuaginta. Tá bom? Então agora vamos assistir um vídeo que vai dar mais detalhes, né, de uma forma bem resumida. Eu gostei que é um vídeo bem resumido, né? Que vai dar com detalhes o que aconteceu com relação
esta tradução. Então vamos lá. A influência grega, 250 a.C. Jerusalém, Israel. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes na área das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas às próprias perguntas. Deixaram na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisava ser preenchido, e eles esperavam por alguém que pudesse vir a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue, e o grego era a segunda língua mais falada. Por esta razão, tornou-se importante haver uma tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com um presente generoso e o embaixador para Eleazar, o sumo sacerdote de Jerusalém, e assim fez seu pedido. Ele desejava que fosse selecionado 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Ao chegarem lá, tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte. Foram enviados à ilha de Feros. Nesta ilha especialmente preparada, havia 72 cubículos, um para cada homem, e em 72 dias eles traduziram todo o Torá. Eles foram tão incentivados pelo trabalho feito que cada um concordou com a tradução do outro. Eles batizaram o seu trabalho como Septuagint, que em grego significa... Então, Septuaginta, que em grego significa 70. Né? Então eles levaram 72 dias para o Pentateuco, e agora eu não sei passar para os irmãos quantos dias levou para fazer todo o cânon, né, do Antigo Testamento. Tá bom? Então, outras versões gregas, nós temos a versão de Áquila, temos a versão de Teodosião, temos a versão de Símaco e Hexapla de Orígenes, que na verdade era um compêndio. Ok? Então os irmãos vão observando que como os textos sagrados começaram a se multiplicar em outros idiomas. Né? Estamos vendo cada idioma, né, um por um. Né? Claro, nós não vamos ver todos, vamos ver só os mais importantes, né, para nós, para o nosso estudo. Mas bem interessante isso, como a Bíblia ela foi se espalhando, ela foi tendo traduções e se espalhando pelo mundo. Outra versão aqui, né, versões siríacas, né, temos a Peshito, né, e temos a versão filocênica. Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos as versões latinas, a antiga versão latina, a Ítala, a revisão de Jerônimo e a Vulgata. Tá? Então atenção aqui, a gente não pode confundir a antiga versão latina com a Vulgata. Né? A antiga versão latina não é a Vulgata, mas uma versão em latim antigo, né, traduzida da Septuaginta e posteriormente substituída da liturgia pela Vulgata, também em latim, mas no latim comum do povo.
ok? A Vulgata nós já vimos, é uma tradução para o latim, mas foi pego o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, né? E aí sim traduzido tudo para o latim. Tá? A diferença é essa, que a antiga versão latina ela traduziu direto da Septuaginta. Tá certo? Então existe essa diferença entre as duas. E a Vulgata, ela foi a Bíblia da igreja, né, até a Idade Média. O autor fala aqui que a Vulgata foi a Bíblia da igreja do Ocidente na Idade Média. Foi também ela o primeiro livro impresso após a invenção do prelo, saindo à luz em 1452, na Alemanha. Tá certo? Então, a Bíblia, né, que os católicos, ou melhor dizendo, a igreja começou a usar durante todos os anos, né, e depois da reforma é que foram tendo outras traduções, né, que nós vamos ver mais adiante. Tá? Mas a mais importante, até então, até a época da reforma, era a Vulgata. Tá certo? Em latim, traduzida direto do hebraico e do grego. Tá certo? Então vamos prosseguir. Agora nós vamos ver outras versões, as orientais e as ocidentais. Então o autor coloca aqui para nós as versões egípcias ou cópticas, né, melhor dizendo, a etíope, a gótica, a armênia, a georgiana e a eslavônica. Inclusive ele diz que essa eslavônica ela é usada até hoje pelos eslavos. Certo? Então continuando. Agora, versões europeias. Então, irmãos, nós já estamos em uma época agora em que na Europa a tradução começou a ser feita nas línguas do povo europeu. Tá? Nós falamos tradução, mas baseados naquilo que nós já comentamos, o que é tradução, o que é versão, né, a diferença entre as duas, na verdade eram versões, pois eles traduziam não do hebraico e grego, mas sim direto da Vulgata. E dessas versões europeias, né, o nosso autor aqui, ele destaca duas, que é a versão inglesa e a versão alemã. Tá certo? Então vamos ver aqui as versões inglesas. Na Inglaterra, né, a Bíblia ela formou a mentalidade do povo e firmou a seriedade nacional. Olha que importante isso. Lembra quando nós vimos na primeira aula que a Bíblia tem o poder de transformar uma pessoa e até uma nação? E foi isso que aconteceu na Inglaterra. Ela transformou o povo e é considerada por ele como aquilo que sustenta a nação. Então a história da Bíblia na Inglaterra é uma história muito bonita, só que não foi fácil, né? Só que não foi fácil. Quando os irmãos estudarem sobre a história da igreja, vão ver que a Inglaterra passou por muita turbulência, no sentido de religião. Tá ok? Mas foi John Wycliffe, né, foi quem fez a primeira tradução da Bíblia, né, ou melhor, a primeira versão, né, porque ela foi tirada da Vulgata, para o inglês. Então o Wycliffe foi o primeiro. Depois veio William Tyndale, né, que fez uma tradução, aí sim, ele já fez direto do hebraico e do grego. Tá certo? O Tyndale fez do hebraico e do grego. Só que em sua época ele foi perseguido e chegou a um ponto de ir para outro país para continuar o seu trabalho de tradução. Ele mandava para a Inglaterra exemplares do Novo Testamento,
E esses exemplares, eles eram queimados, né? E ele foi morto pouco antes de concluir a tradução do Antigo Testamento. Então, quando ele estava para ser morto, já na mão dos seus verdugos, né? Ele clamou, né, para todo mundo ouvir: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Ele fez essa oração em alta voz. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E o Senhor ouviu a sua oração naquele momento de angústia. E 3 anos depois, o rei disse: em nome de Deus, deixo a Bíblia ser espalhada entre o povo. Interessante, né? E bonito, né? Então, depois disso, a palavra de Deus começou a ser espalhada na Inglaterra. E alguns anos depois, o rei James, né, ou Tiago, em português, mandou uma comissão de 50 estudiosos fazer uma nova tradução da Bíblia. Tá certo? E essa tradução ficou conhecida como a Bíblia King James, que até hoje, né, ela é vendida. Inclusive há 2 versões em português aqui pra gente. A Bíblia King James, né, versão fiel, e a Bíblia King James atualizada. Tá certo? Então ele fala aqui da versão King James, a versão revisada americana, que os Estados Unidos havia sido descoberto há pouco tempo, estava crescendo, os europeus estavam indo para lá, então houve a necessidade de uma Bíblia lá em inglês, né? E foi feita essa tradução aqui. E também essa aqui, versão padrão revisada. Tá bom? E aqui a versão alemã. Antes da Bíblia de Lutero, houve uma versão em alemão, né, para a língua alemã, mas foi feita direto da Vulgata. Aí, passando um tempo, Lutero fez a sua própria tradução direto do hebraico e do grego, que foi publicada em 1522. E essa Bíblia é usada na Alemanha até hoje. Inclusive, para os alemães, a Bíblia ela é o começo da literatura. Então os irmãos veem a importância da Bíblia para a Europa, não só para a Europa, mas para todo o mundo. A mudança que ela fez, a transformação que ela fez, né? Até então, ela vinha só na Vulgata, era usada pela Igreja Católica Romana, era em latim, é claro, só os padres, aqueles que celebravam a missa, que sabiam o latim, que podiam ler. Mas depois da Reforma, e pouco antes da Reforma, quando os textos começaram a ser traduzidos, né, para os idiomas locais, né, de vários países, né, como nós vimos anteriormente, vários, né, e depois chegou à Europa, então a Bíblia, a palavra de Deus se expandiu, né, de uma tal forma, e houve mudança nas pessoas por causa disso. Então a gente vê como a palavra de Deus ela é importante, né? Já tentaram durante a história, durante esses séculos todos, acabarem com a Bíblia, mas ninguém nunca conseguiu, né? Nunca vai conseguir, porque é a palavra de Deus. Então a Bíblia está aí até hoje, viva e eficaz, e fala ao homem do século 21 como ele falava ao homem daquela época. Certo, irmãos? Porque nós somos homens, somos seres humanos, né? Nós temos as mesmas dificuldades, né, atravessando esses séculos todos, e a Bíblia fala aos nossos corações. Tá bom? Então vamos lá. Agora as versões em português. Então começa aqui a versão de Almeida, João Ferreira de Almeida. Vamos falar um pouquinho dele, né, já que ele é bem conhecido por causa da sua tradução da Bíblia. Então João Ferreira de Almeida, ele nasceu em Lisboa
Em 1628 ele era filho de pais católicos, né? Ele também era católico. Ele aceitou a Jesus em 1642. Sabe como é que foi? Alguém deu para ele um folheto. Naquela época já distribuía um folheto. Então alguém deu para ele um folheto em espanhol e através daquele folheto ele se converteu verdadeiramente a Jesus, né? E depois ele se tornou um evangelista. Ele pregava em português, espanhol, francês, holandês, né? Ele era um homem bem culto. Ele escreveu vários livros religiosos, inclusive, né, a versão em português da Bíblia, né? O novo tradução, né? O Novo Testamento do grego e o Antigo Testamento do hebraico, tá certo? Ele fez o Novo Testamento completo, tá? Então João Ferreira de Almeida, ele foi um ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa, né? Embora ele fosse português, ele era da Igreja Reformada Holandesa na Batávia, né? E ele traduziu o Novo Testamento, como eu falei, terminando em 1670. E o Antigo Testamento, ele só chegou até Ezequiel 48, 21. Capítulo 48, versículo 21. Né? Ele morreu em 1691. E os amigos deles, né, homens cultos também, eles terminaram a tradução do Antigo Testamento. Tá certo? Então a Bíblia atual, essa Bíblia que nós temos, é realmente dele, né? Houve muitas correções, muitas versões por causa da exigência da língua, né? Era português de Portugal e para passar para o português do Brasil, então houve muita exigência por causa disso, mas o texto original em português era dele. Portanto, a Bíblia tem o seu nome, é considerada a Bíblia dele, né? Então, graças aos amigos deles, né, que eram missionários, eles completaram essa tradução. Tá certo? Então temos quem também? Antônio Pereira de Figueiredo, que era um padre, também nasceu em Lisboa, era português, né? E ele traduziu também para o português, só que ele usou a Vulgata, né? E foi uma tradução assim gradual, foi bem devagar. Ele terminou em 1821, 2 anos depois de Ferreira de Almeida. Tá certo? Temos também a tradução brasileira, uma tradução que começou a ser feita aqui. Temos a versão de Roden, né? Que é só o Novo Testamento, foi feito por um padre brasileiro, lá de Santa Catarina. Temos também a versão de Matos Soares, né? Só que ele traduziu da Vulgata, né? E é a versão popular da Igreja Católica, né? Essa é a Bíblia que os católicos usam, é a Bíblia de Matos Soares, tá certo? Que também foi um padre brasileiro, tá? E o autor fala também que a versão, né, essa versão dele carece de fidelidade. Como todo tradutor católico, nota-se em Matos Soares preconceitos e tendências, né? Então são essas as versões que temos em português, tá certo? Então vamos lá. Agora alguns informes sobre a Bíblia em português, né? Como que ela chegou no Brasil, né? Então na história do Brasil, vamos fazer um pequeno resumo, né? Na história do Brasil, até 1850 a leitura da Bíblia era proibida pela coroa portuguesa. Então vocês veem, irmãos, o Brasil foi descoberto em 1500 e até 1850 a Bíblia era proibida no Brasil, tá?
Então, com a liberação, a partir de 1850, os primeiros missionários evangélicos, eles começaram a chegar no Brasil em 1855 para pregar o evangelho. Então, quando começou a pregar o evangelho, houve necessidade de Bíblias, né? Aquilo que nós já comentamos em outra aula. E as sociedades bíblicas começaram a mandar a Bíblia para cá. Só que nisso aí também tem uma história, né? A gente está resumindo. Os católicos destruíam essas Bíblias e eles enfrentavam muitas dificuldades. Então, o que aconteceu? Essas sociedades bíblicas, elas vieram para o Brasil, se fixaram aqui, né? Mas o trabalho não andava, né, por elas serem estrangeiras. Então, assim, foi com muita dificuldade que o evangelho começou a ser pregado aqui e que as Bíblias começaram a circular aqui no Brasil. Tá? Só que em 1948, duas sociedades bíblicas, né? A Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira e a Sociedade Bíblica Americana, elas se uniram aqui no Brasil em 1948 e formaram a Sociedade Bíblica do Brasil, que existe até hoje. Tá? Então, quando ela se tornou Sociedade Bíblica, aí sim, aí foi mais fácil de publicar a palavra de Deus. Passou a ser uma empresa brasileira, vamos dizer assim, né? Então a Sociedade Bíblica revisou e atualizou, né, a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Em 1955 ela publicou a sua primeira Bíblia. Então os irmãos verem como demorou desde a descoberta do Brasil, né? Como demorou. E também temos a história da imprensa bíblica. A imprensa bíblica foi a primeira que no Brasil, né, foi em 1944 que publicou uma Bíblia. Né? Foi antes da Sociedade Bíblica do Brasil. Então nós temos a história também da imprensa bíblica brasileira. Então, como o Brasil estava precisando de Bíblia, o que aconteceu? 6 obreiros batistas criaram, em 1940, a imprensa bíblica brasileira, a fim de imprimir e distribuir Bíblias. Então, graças a Deus, irmãos, que aconteceram por 2 caminhos, né, a publicação da Bíblia no Brasil, pela Sociedade Bíblica e pela imprensa bíblica brasileira. Porque eles viram a necessidade da palavra de Deus aqui no Brasil. E as autoridades, eles faziam de tudo para travar a publicação da Bíblia e distribuição da Bíblia. Mas graças a Deus, a partir de 1944, década de 1940, 1950, 60, aí sim, né, que a palavra de Deus começou a ser distribuída em nosso país. Então, muita dificuldade, né, irmãos? Então é isso aí, vamos lá. E agora, no último texto, nós vamos ver a peculiaridade sobre o texto bíblico em geral e a sua tradução. Aí o autor começa a falar aqui das palavras que estão em itálico, né, em certas edições. Não é só itálico. Se vocês vão observar, tem algumas Bíblias aí, Bíblias mais antigas, que as palavras estão entre colchetes. Então, palavras em itálico ou entre colchetes, né, que são palavras que não constam do original. Tá certo? Elas foram colocadas ali só para melhorar o sentido do texto. Não tem nenhum problema em fazer isso. Tá certo? Não é acrescentar nada à Bíblia, a palavra de Deus, não. Mas apenas fazer um destaque. Por isso que ela vem em itálico, ou então vem entre colchetes. Ok?
ajuda a melhorar a compreensão do texto. Outra coisa ali é o uso de margens. Então tem Bíblias que tem margens nas páginas, né? Naquelas margens eles colocam o texto literal ou em hebraico ou em grego. Tem Bíblia que é assim também, tá? Datas impressas do texto. São ordens cronológicas. Então tem Bíblias que vêm com datas para ajudar na compreensão com relação à ordem cronológica. Tá ok? Agora, hoje em dia, existem Bíblias, tá? Temos aqui em português, Bíblias em ordem cronológica. Tá certo? Você pega lá desde o início até o final, os livros foram colocados em ordem cronológica. É bem diferente dessas Bíblias que nós temos, as Bíblias mais comuns que nós temos, né? Porque os livros, eles são invertidos. Não só os livros, como certas passagens, tá? Certas passagens que foram registradas num livro, mas que aquelas passagens aconteceram em outro período. Então é bem legal, bem interessante essa Bíblia. Se você ler a Bíblia toda, você vai ler em ordem cronológica, não nessa ordem que nós temos de Gênesis e Apocalipse. Tá certo? Outra coisa, o sumário dos capítulos. E o sumário dos capítulos, o que é? Tem Bíblia que traz uma introdução, né? Antes de começar um determinado livro, um determinado capítulo, o autor ali, ele fez um resumo daquilo que está ou naquele livro ou naquele capítulo. Ok? Então, antes da pessoa começar a ler, ela lê o resumo, já sabe daquilo que se vai falar. E é óbvio, né, que isso aí não é inspirado por Deus, porque foi o próprio tradutor ali que fez isso aí, né, que fez esse resumo. Tá ok? E a divisão do texto bíblico em capítulos e versículos, né? Isso aí nós já vimos, nada disso vem do original, tá certo? Então isso aí começou com a Vulgata, que trouxe essa divisão em 1555, ok? Nós já falamos sobre isso também. A divisão do texto em parágrafos também não era escrito direto, então com o tempo foi dividido em parágrafos. Na realidade, isso tudo facilita para a gente, né, irmãos? Quando a gente lê a Bíblia, a gente pega um livro lá, ele está todo divididinho em capítulos, cada capítulo, um número de versículos, os versículos em parágrafos. Isso ajuda a gente didaticamente, né? Melhora na compreensão da palavra de Deus, tá certo? Isso aí ajudou bastante. Tá certo? E por último, o autor fala das traduções da Bíblia até 2005. Então estamos em 2020, né? Então até em 2005, a Bíblia toda tinha sido traduzida em 422 línguas. Aí o autor fala que só no Novo Testamento, né, foram em 1079 línguas. Somente porções da Bíblia em mais de 876 línguas. Ainda restam mais de 4.000 línguas em que ela precisa ser traduzida. Então, irmãos, a gente está acompanhando, né? Vindo assim, século a século, né? Período a período. Então a gente vê, estamos no século 21, estamos em 2020, e ainda falta milhares de línguas para ser traduzido. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender um pouco, irmãos, esse apanhado geral da Bíblia e como ela chegou até nós? A gente que está vendo desde lá do início, falando de papiro, de pergaminho. Deu para ter uma ideia?
Então é isso aí, terminamos a nossa lição de número 6. Então o texto para os irmãos aqui: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então que Deus abençoe a todos.